Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Calani e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos falar sobre essa rodada da Copa do Rei, que irá acontecer entre os dias 5 e 7 de dezembro, ou seja, nessa semana de terça a quinta-feira não teremos jogo na La Liga, mas teremos na Copa do Rei. E antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, em que foi o primeiro da Copa do Rei aqui no canal do Café com Apostas. Nós tínhamos três backs, um back espanhol a 1,50, um back leganês a 1,55 e um back Girona a 1,30. A equipe do Espanhol visitou o Mensageiro fora de casa e venceu por 2-0. O Girona visitou a equipe de San Roque e também venceu a partida 2-1 fora de casa. E para finalizar, o Leganés, assim como o Espanhol, também venceu fora de casa por 2-0 a equipe do Lerenesense. Lembrando sempre que essa aqui é a planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos. Aqui já estão todas as entradas do mês de novembro, dezembro temos algumas também, outubro, agosto e setembro, ou seja, desde o início da temporada, todas as entradas dos vídeos estão nessa planilha. Ela está sempre na descrição, então se quiser dar uma olhada, sinta-se à vontade e vamos partir para as análises dessa Copa do Rei. Antes de dar início às análises, eu tenho que deixar um recado para vocês. Como está muito no início dessa competição, a gente tem muitos jogos. Nessa rodada, por exemplo, são 27 partidas, então seria inviável aqui analisar uma por uma. Isso faria com que a gente tivesse um vídeo muito longo, e como temos muitos jogos de equipes de quartas, quintas e terceiras divisões se enfrentando, onde o meu conhecimento sobre essas equipes é muito baixo, eu tentei aqui filtrar ao máximo para vocês as partidas que julguei mais interessante, que acredito que devem ter mais oportunidades, e vou trazer elas para vocês aqui neste vídeo. Começando com Espanhol e Valladolid, odds do Bolsa 2,08 para a equipe do Espanhol, 13,35 para a equipe do Valladolid. Aqui nós temos um confronto de La Liga 2. Podemos ver aqui que no campeonato, atualmente, a equipe do Espanhol é o quarto colocado, já esteve melhor, faz uma campanha sólida até o momento, e a equipe do Valladolid é o terceiro colocado, ou seja, uma colocação acima do Espanhol, um jogo muito parelho. Duas equipes que estão brigando para subir para a primeira divisão, recentemente faziam parte da La Liga e agora, além de disputarem no campeonato pelo acesso, irão se enfrentar neste confronto da Copa do Rei. Lembrando que todas as partidas nessa fase são de mata-mata e é jogo único, ou seja, só uma partida. Quem vencer está classificado, e se tivermos empates temos a prorrogação. Acredito que essa partida possa ser interessante para se trabalhar no live com a leitura de jogo. O Espanhol, de todas as equipes da La Liga 2, é uma das que tem o maior orçamento. Tem alguns jogadores conhecidos, como é o caso do Bright White, que já jogou no Barcelona. E caso for o time titular para essa partida, pode ser um jogo interessante para trabalhar a favor dessa equipe. No pré-live eu vou ficar de fora, te recomendo ficar de olho na leitura de jogo para fazer alguma coisa nesse jogo, mas acredito que possa sim ser um jogo interessante para trabalhar principalmente no live nessa terça-feira às 5 horas da tarde. E Ecleano e Raio Vallecano, apesar dos nomes parecidos, as duas equipes vivem momentos muito diferentes. O Ecleano é uma equipe da quarta divisão, já o Raio é uma equipe da La Liga primeira divisão, e aqui nós temos uma disparidade muito grande de nível. Odds do Bolsa 9,6 para o Ecleano Deportivo, 1,33 para o Raio Vallecano. Uma equipe de quarta divisão enfrentando uma equipe de primeira divisão a 1,33, apesar de odd baixa, é sim interessante. É claro que a gente vendo aqui na tabela da La Liga, podemos ver que o Raio Vallecano não faz um campeonato muito bom. Está no meio de tabela, o 11º colocado, não vem de uma race boa, mas aqui a gente não tem como comparar os níveis dessas equipes. O Raio tem jogadores bons, apesar da race não ser muito boa, é muito mais qualificado que o Ecleano, e a 1,33 eu vou dar um voto de confiança para a equipe do Raio e vou colocar na nossa lista de back este back Raio Vallecano a 1,33, muito pelo fato do adversário ser muito mais fraco. Lembrando, sempre que a gente tem um back justificado pela ruindade do adversário, é um back mais difícil de entrar. Apesar disso, acredito que essa odd de 1,33 possa estar até um pouco mais alta do que deveria, principalmente se o Raio for com o time titular e no live demonstrar vontade. Mais uma odd baixa nessa quarta-feira, dia 6, o Andraste recebe o Real Sociedad. Odds do Bolsa 17 para o Andraste, 1,19, 1,23 tem um gap ali no mercado para a equipe da Real Sociedad. A gente deve ter no live só de mais ou menos a 1,25 no dia do jogo. Temos o mesmo cenário de uma equipe de quarta divisão contra a equipe da primeira divisão, mas diferente do Raio, a equipe da Real Sociedad
faz uma campanha melhor que a equipe do Raio. O Raio é o 11º colocado, a Real Sociedad é o sexto, inclusive já esteve em quarto, mas por conta da Liga dos Campeões e alguns jogos poupou e acabou perdendo algumas colocações, mas aqui não tem muito o que se comentar. Confesso que eu ficaria surpreso se a Sociedad fosse com o time titular para essa partida, tendo em vista que além do Campeonato Nacional disputa a Liga dos Campeões. Mas se no dia do jogo, com as escalações, a gente vê que a Real Sociedad está com o time titular, eu acredito que essa odd de 1,23 aí mais ou menos possa ser muito interessante. Provavelmente aqui a gente vai ter um jogo de dominância da Sociedad mesmo fora de casa, mostrará um mercado estável que deve segurar muito essa odd da Sociedad, e aí sim no live acredito que possa ser um jogo interessante para trabalhar esse back. Eu não vou colocar na nossa lista muito por conta de imaginar que a equipe da Sociedad vai poupar jogadores nessa partida, porque como eu disse para vocês, ela ainda disputa outras duas competições, querendo ou não, a equipe do Andraste é muito acessível. Caso você for trabalhar esse jogo meio-dia da quarta-feira, fica de olho na escalação da Sociedad, que se ela for com o time completo, principalmente com o Cubo, pode ser um jogo muito interessante para trabalhar este back na Sociedad. Tudelano e Las Palmas, odds do bolso, a gente tem um gap aqui entre 7 e 25 para a equipe do Tudelano, porque não tem muito dinheiro correspondido ainda. Para o lado do Las Palmas, um gap entre 1,32 e 1,42, devemos ter essa odd a 1,40 mais ou menos no dia. E é mais um confronto de equipe da primeira divisão contra uma equipe da quarta. Dessa vez, a equipe do Las Palmas, que assim como a equipe do Raio Vallecano faz uma campanha de meio de tabela, é o oitavo colocado de todas as equipes que subiram da La Liga 2, é a que vem demonstrando o melhor futebol, e acredito que possa ser um jogo interessante para trabalhar a favor do Las Palmas. A equipe do Las Palmas é uma equipe que gosta de ter a bola, dificilmente num jogo do Las Palmas você irá ver ela dando balão na saída de bola, mesmo sofrendo aquela marcação-pressão. Uma equipe que gosta muito de ter a bola, não dá balão, gosta de ter a bola, gosta de ter a posse, e contra uma equipe da quarta divisão, na minha visão mesmo, fora de casa, isso é o que devemos ter nesse jogo. O Las Palmas não briga por nada além da La Liga e dessa própria Copa do Rei, deve ir com o time titular, e junto do Raio Vallecano eu também vou colocar na nossa lista este back Las Palmas na odd de 1,40. No bolsa a gente ainda tem um gap no mercado por conta do horário, estou gravando esse vídeo no dia 4, o jogo é só dia 6, mas quando entrar dinheiro nesse mercado a gente deve ter uma odd se estabilizando por volta de 1,40. Então é mais um jogo de equipe da primeira divisão contra a equipe da quarta que eu acredito que possa ser interessante de se trabalhar no live. Ferrol e Leganés já na quinta-feira, odds do bolsa 2,24 para o Ferrol, 3,1 para o Leganés. Duas equipes da La Liga 2, o Ferrol que vem surpreendendo todo mundo, estava na terceira divisão ano passado e na temporada atual faz uma campanha excelente ao quinto colocado. E o Leganés, desde o último vídeo que eu trouxe aqui para vocês da Copa do Rei, era o líder, ainda é o líder, mas vem de uma sequência de 3 jogos sem vencer, faz uma campanha muito boa. São equipes que já se enfrentaram na temporada atual, a gente teve um jogo de 2-2 lá na casa do Leganés, onde o Ferrol vencia por 2-0, teve um jogador expulso, acabou tomando o empate, a partida terminou em 2-2 e eu acredito que possa ser um jogo interessante para se trabalhar esse Ferrol e Leganés. O Ferrol joga em casa, é o favorito, é um time que gosta de ter a bola, assim como o Las Palmas. O Leganés é uma equipe que joga recuada, prefere jogar em contra-ataque. Acredito que possa ser um jogo interessante para se trabalhar dos dois lados, então caso você for trabalhar no live, te recomendo ir sem viés para essa partida, deixe a leitura de jogo te mostrar o caminho. E caso você for trabalhar a favor do Ferrol, principalmente, tome muito cuidado com os contra-ataques do Leganés, que é uma das armas mais perigosas da equipe. Linhares e Elche, odds do bolsa 4 para o Linhares, 1,75 para o Elche. Ainda temos um gap neste mercado, mas a odd de referência das casas de aposta está entre 1,90 para o Elche e 5 para a equipe do Linhares. Aqui nós temos um confronto de uma equipe da La Liga 2 contra uma equipe da terceira divisão, ou seja, não é uma disparidade tão grande, mas diferente dos demais jogos analisados, aqui nós temos uma odd alta, uma odd de 1,90 para o favorito. O Linhares, além de estar na terceira divisão, não faz uma boa campanha até o momento, está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado na sua liga e deve ter sim dificuldade para enfrentar essa equipe do Elche. A equipe do Elche na sua liga, na segunda divisão, a Série B espanhola, faz uma boa temporada até o momento, uma temporada irregular, é o 7º colocado, vem de uma race de 3 vitórias, um empate e uma derrota, e nessa odd alta de 1,90 eu vou dar um voto de confiança para o Elche e também vou colocar
Na nossa lista, esse back Elche na casa de 1,90. Acredito sim que mesmo com a disparidade das equipes no que diz respeito a ligas não seja tão grande por uma ser da segunda divisão e a outra da terceira, o Elche é uma equipe que geralmente está na La Liga e o Linhares é uma equipe que está brigando para não cair para a quarta divisão. Orihuela e Girona, odds do Bolsa 11,5 para o Orihuela, 1,27 para o Girona. Novamente a equipe do Girona visitando uma equipe da quarta divisão, assim como foi na última rodada. Porém, o Girona teve dificuldade de furar a defesa de São Roque na última partida, foi vencer com gol nos acréscimos. E além disso, foi com uma equipe mista com poucos titulares e acredito que isso deva acontecer novamente, porque como podemos ver aqui na La Liga, o Girona é uma equipe que está brigando por título. Então provavelmente vai poupar seus jogadores, deve com um time bem mesclado para essa partida e por isso eu não vou colocar esse back Girona a 1,27 na nossa lista. Se fosse com um time titular, com certeza estaria na nossa lista de backs. Para finalizar essa Copa do Rei, nós temos a equipe do Vilanovense recebendo a equipe do Betis, odds do Bolsa 17,5 para o Vilanovense, 1,17 para o Betis, que faz uma campanha sólida até o momento na La Liga, é o sétimo colocado, mas provavelmente a gente deve ter um Betis indo com uma equipe mista nessa partida, porque como vemos aqui, ele está disputando a Europa League, é sim o primeiro colocado, mas o grupo está em aberto, ainda briga com Rangers e Sparta Praga e deve priorizar essa competição da Europa League do que a Copa do Rei. A equipe do Vilanovense é uma equipe da quarta divisão, a gente não tem como comparar aqui os níveis técnicos dessas equipes, pois são muito diferentes, e mesmo com o Betis indo com uma escalação reserva, deve ser superior ao Vilanovense e em alguns momentos acredito que possa ser interessante de trabalhar a favor do Betis. Eu não vou colocar na nossa lista, pois além da odd ser muito baixa, eu duvido muito que o Betis vá titular. Caso for força máxima, acredito sim que possa ser um jogo muito interessante para trabalhar a favor da equipe do Betis. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se viu até aqui, gostou, deixa um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.